A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 O culto é uma oportunidade, um tempo em que nós falamos com Deus através dos hinos, dos cânticos, falamos com Deus através da oração, mas o culto também é uma oportunidade, é um tempo, é um momento em que Deus fala conosco.
E eu sei que desde o prelúdio Deus está aqui e Ele está falando. Mas agora de uma maneira mais específica, mais direta, mais clara, mais nítida. E para isso eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Porque nós vamos ler a Bíblia Sagrada agora, a Palavra de Deus. E durante alguns minutos nós vamos meditar, nós vamos pensar, nós vamos considerar a Bíblia, a Palavra de Deus. E a mensagem que o Senhor tem ao nosso coração nesta noite. No Evangelho de Marcos, capítulo 4. Outubro é o mês das crianças. E a cada culto temos contado uma história. Porque crianças gostam de histórias e nós também gostamos de histórias. Mas a Bíblia diz que Jesus era um especialista em contar histórias que falavam não somente ao coração das crianças, mas histórias que também falavam e muito ao coração dos adultos como eu e você. E a Bíblia chama essas histórias que Jesus contava de parábolas. Parábolas eram histórias que Jesus utilizava como alegorias, quando ele queria transmitir uma ou mais verdades espirituais ao seu povo. As multidões o seguiam, os discípulos estavam 24 horas ao lado de Jesus. E todas as vezes que ele parava em uma determinada situação, uma determinada circunstância para ensinar sobre o reino de Deus, para falar sobre a salvação, sobre a eternidade da nossa alma, ele utilizava este recurso, história, parábola. E nós já contamos algumas parábolas aqui neste mês de outubro, e hoje eu quero convidar você para nós nos determos em uma das parábolas mais lidas, mais conhecidas, uma das parábolas mais famosas do Senhor Jesus, que é exatamente a parábola do semeador. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura que o pastor fará do texto, da parábola do semeador, e depois eu conto com a sua inteira atenção, para nós estarmos extraindo juntos desta parábola lições, mensagens de Deus para abençoar a nossa vida hoje, aqui e agora. Marcos capítulo 4, você já abriu a sua Bíblia? Nós vamos ler os 9 primeiros versículos. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. A Bíblia, a palavra de Deus, começa dizendo assim: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em terra boa, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. A seguir, Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus abençoe a leitura desse texto, da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Peça a Deus para falar ao seu coração nesta noite. Peça a Ele que esteja preparando a sua mente, a sua alma, para receber aquilo que Deus planejou falar ao seu coração nesta oportunidade. E diga para Ele: Senhor, eu estou aqui com meu coração aberto e quero ouvir a Tua voz. Por favor, fale comigo.
Que o Teu Santo Espírito esteja aqui para ministrar sobre a minha vida e sobre a vida de todos que aqui estão. Que o Teu Santo Espírito esteja agora ministrando sobre a vida daqueles que nos assistem pela internet. Que o Teu Santo Espírito esteja falando ao coração daqueles que nos assistem pela TV e sejam grandemente abençoados pelo Senhor a partir da Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como já disse, aqui está uma das parábolas mais famosas, mais conhecidas do Senhor Jesus, a parábola do semeador. Segundo um escritor famoso, Jesus foi o maior psicólogo que já pisou sobre a face da terra. Porque ele conhecia como ninguém o ser humano, conhecia como ninguém as pessoas, por fora e por dentro, conhecia suas emoções, seus sentimentos. E Jesus sabia como nós gostamos de ouvir histórias. Tanto é verdade que nós gostamos de assistir um bom filme, uma boa peça de teatro, gostamos de ler um bom livro. Gostamos de ler revistas, gostamos de assistir a TV com os seus variados programas, gostamos até de ler o jornal, que está repleto do quê? Histórias. Nós gostamos de histórias. E sabendo disso, Jesus usou exatamente a estratégia das parábolas para falar ao coração das pessoas que o acompanhavam, que o seguiam durante o seu ministério. Mas os ensinos de Jesus não ficaram restritos a eles há 2000 anos. É por isso que Deus, preocupado comigo e pensando em você também, registrou essas histórias, registrou essas parábolas de Jesus, para que hoje, você e eu, para que nós pudéssemos aprender, para que esta palavra pudesse vir, entrar no nosso coração e trazer uma mensagem de Deus que faça diferença para a nossa vida. Ah, queridos, se existe algo que nós precisamos nesse tempo, é da palavra de Deus, é da voz de Deus, e de aprendermos e colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem a nos falar. Estava hoje à tarde lendo o jornal, e no jornal havia a divulgação da nova novela das 9. Vai começar amanhã mais uma novela. E eu achei interessante o título da novela. Do outro lado do paraíso. Sabe o que foi que eu pensei na mesma hora? Gente, do outro lado do paraíso está o inferno. E então no jornal há uma sinopse do filme. E eles já começam utilizando palavras fortes para dizer que a novela das 9 vai começar amanhã e ela vai falar sobre amor, vai falar sobre intriga, sobre traição, sobre violência, sobre casamentos sendo destruídos e famílias sendo desestruturadas. Sabe o que isso significa? Que nós precisamos desesperadamente de ouvir aquilo que Deus tem a partir da sua palavra para falar ao nosso coração. E nessa noite não é diferente, porque esta parábola não é minha, não é da igreja, não é sua. Essa é uma história que o próprio Senhor Jesus contou para abençoar a nossa vida. Interessante que os 3 evangelistas, Mateus e Lucas também, escreveram a parábola do semeador que Jesus contou. Mas Marcos foi o primeiro a escrever. Sabe por quê? Porque Marcos escreveu primeiro. Depois é que os outros evangelistas escreveram. Tanto é verdade que os pesquisadores revelam que Marcos tem um texto original e que os outros 3 evangelistas copiaram muito do conteúdo dele, Marcos. E Marcos, então, conta essa história para refletir a sua importância para nós. Depois Mateus repete a história e depois Lucas também repete a parábola do semeador. Vejam como essa história foi importante e como essa parábola é relevante para nós também hoje, aqui e agora. Essa parábola, ela apresenta 4 cenários. Diz que um homem saiu para semear a terra. Esse homem, então, começa a lançar a semente. E, à medida que ele lançava a semente, elas caíam num determinado local específico e diferente. Talvez para nós seja um pouco difícil compreendermos o contexto dessa parábola.
Porque, por exemplo, naquele tempo as propriedades não tinham cercas. Na maioria das vezes eram apenas algumas trilhas ou alguns caminhos que separavam uma propriedade da outra. Não havia uma demarcação específica. E o texto diz que o semeador começou a lançar as sementes, e o primeiro grupo de sementes caiu exatamente numa faixa de terra que era muito pisoteada, muito pisada pelos animais ou pelos homens, e essa terra então estava socada, ela estava endurecida. E a semente que caiu ali não conseguiu aprofundar-se na terra, criar raízes, germinar e dar frutos. Um outro grupo, o segundo, caiu num lugar onde havia muitas pedras. E porque havia muitas pedras, a terra era muito superficial, havia pouco solo, pouca fertilidade, as sementes até caíram ali e criaram raízes e brotaram e começaram a crescer, mas já que era um lugar cheio de muitas pedras e muito superficial, aquelas pequenas plantinhas também morreram e não cresceram para produzir frutos. O homem continua semeando e ele lança mais algumas sementes, e agora essas sementes caem num lugar cheio de espinhos. E esses espinhos sufocam, e mais uma vez ele não logrou êxito na sua semeadura. Até que no quarto cenário, esse homem joga as sementes numa terra, num solo fértil, possivelmente bem arado, bem fertilizado, em boas condições. E agora as sementes, elas ganham raízes, vida, e elas crescem, e elas produzem, e reproduzem, e produzem muito, e agora ele tem um êxito extraordinário na sua semeadura. Segundo os teólogos, a parábola do semeador tem várias mensagens, e ela foi contada por Jesus com muitos objetivos diferentes, e eu listei alguns deles e coloquei aqui na tela, para que você possa saber. Primeiro, a pregação do Evangelho pode até fracassar algumas vezes, mas no final, o triunfo da pregação do Evangelho está assegurada no Senhor. Esta é uma das lições, das mensagens da parábola do semeador. Também seria possível afirmarmos aqui que esta é uma palavra de incentivo de Jesus, de motivação para os seus discípulos que o seguiriam e que depois dele continuariam pregando acerca do reino de Deus, a salvação, a eternidade da alma no céu. E Jesus já estava motivando e incentivando os seus discípulos, dizendo: olha, vocês vão pregar várias vezes, algumas vezes vocês não alcançarão êxito, muitas pessoas até vão ouvir, mas vão rejeitar a mensagem, todavia saibam que no final, muito do que vocês vão semear vai produzir e produzir em abundância. A parábola também explica a rejeição do Messias pelos judeus. Jesus veio para os judeus e eles o rejeitaram. Ele veio como o Messias, o Senhor e o Salvador da promessa dos profetas do Antigo Testamento, mas a Bíblia diz que o seu próprio povo deu as costas à sua pregação, à sua mensagem. Eles o rejeitaram e disseram não, como no caso do primeiro grupo das sementes, do segundo grupo e o terceiro grupo de sementes também. Em quarto lugar, temos aqui uma ilustração do próprio ministério do Senhor Jesus, que tantas vezes foi rejeitado pelos seus ouvintes. A parábola também enfatiza a eficácia e o poder do Evangelho, que no fim da história sempre foi, é e será um Evangelho vencedor. A parábola do semeador também tem outra mensagem. É uma advertência. E se concentra na responsabilidade do homem em ouvir atentamente, compreender, ou seja, entender a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, e, claro, mais importante ainda, tomar uma decisão e aceitar a mensagem da salvação eterna para a sua alma. E nesta noite eu quero convidar você durante alguns minutos para nós pensarmos exatamente sobre este último ponto de vista, ou seja, que a parábola do semeador é uma mensagem evangelística, onde Deus está expressando o seu amor por você, e Ele está nos convidando você, para que o seu coração, para que a sua alma seja um solo fértil, um solo aberto, pronto, preparado, aceitável, disponível,
sensível para ouvir, para compreender e para aceitar a salvação que Jesus quer oferecer. É uma mensagem de Deus, é uma mensagem do céu, é uma mensagem celestial. A mensagem do semeador é Deus dizendo para você assim: ouça. É Deus dizendo para você assim: compreenda, entenda o que eu estou dizendo. E é Deus dizendo para você assim: aceite, porque será o melhor para a sua vida. Não há nada melhor, não há nada mais valioso, não há nada mais precioso, não há nada mais necessário e importante na vida do homem do que abrir o seu coração para receber a semeadura desta semente de vida que é o Evangelho, que é a salvação eterna. Um dos maiores pregadores da história da igreja, chamado de o príncipe dos pregadores, um pastor batista, Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: o pregador deve semear sempre, como diz a parábola do semeador, porque o semeador é o pregador. E sabe por que o pregador deve semear sempre? Porque ele não sabe como está o coração de cada um dos seus ouvintes. Porque o semeador, pregador, só consegue ver o lado de fora das pessoas. Mas seja como for, ele deve pregar. Algumas sementes do pregador vão cair num solo endurecido, outras vão cair num solo cheio de pedras. Outras sementes do pregador, do evangelho, vão cair em um espaço cheio de espinhos, mas também algumas dessas mensagens que o pregador trará cairão em um coração que está sensível, aberto e pronto para receber a mensagem. Mas eu quero dizer, antes de continuar, que nesta noite, a partir desta parábola, eu posso concluir que nós temos aqui neste auditório, e também nos assistindo pela internet e pela televisão, exatamente estes 4 grupos aqui mencionados. Eu quero crer que nós temos aqui pessoas como aquelas do primeiro grupo, um coração endurecido. O solo está pisado, pisoteado, socado. E a semente não vai conseguir entrar. Eu sei que há aqui também um outro grupo. Este grupo é formado por pessoas cujo coração tem muitas pedras, várias pedras, e por isso o solo é muito raso, é muito superficial. Eu sei também que nós temos pessoas aqui cujo coração está cheio de plantas espinhosas, plantas daninhas, que acabam prejudicando a semente boa do Evangelho. Mas eu também sei que aqui nós temos um outro grupo, e graças a Deus por isso, que é o grupo formado por pessoas que estão com seu coração pronto, disponível, aberto, aceitável para essa semente maravilhosa que o Senhor quer semear na sua vida hoje, à noite, aqui neste lugar. O pregador deve semear sempre, porque ele não sabe como está o coração dos seus ouvintes. São vários grupos. E eu espero que você esteja no grupo daqueles cujo coração tem um solo fértil, arado, preparado, pronto, disponível, um coração aceitável para o convite que Deus tem para a sua vida nesta noite. O primeiro grupo, as pessoas que negam a verdade. Há pessoas aqui assim? Espero que não. Mas se há pessoas aqui, quero convidar você para mudar de grupo, mudar de postura, mudar de posição. As pessoas que negam a verdade. As primeiras sementes, diz a parábola que Jesus contou, foram semeadas à beira do caminho. E aquelas pessoas até ouvem a mensagem da salvação, mas o seu coração está como a margem daquela estrada, duro, não tem interesse, não deseja, não quer ouvir. O coração está batido, socado, e a semente do Evangelho não vai germinar em hipótese alguma. As pessoas que negam a verdade, ou as pessoas que não querem saber da verdade, ou as pessoas que não querem saber de Jesus,
Sabe que eu encontro com muitas pessoas assim, algumas que até falam, e outras que a gente pode identificar no seu olhar. Neste grupo estão as pessoas que zombam do Evangelho, que fazem chacota, piada, que ignoram. Acham que não precisam de Deus, acham que não precisam da igreja, acham que não precisam da Bíblia, acham que não precisam da oração. Pessoas que negam a verdade, preferindo viver na mentira, preferindo viver neste mundo, preferindo viver esse tempo presente tão passageiro, tão limitado, tão pequeno, tão insignificante diante da eternidade e da salvação eterna no céu. Talvez para mim e para você possa parecer absurdo, mas a verdade é que nós temos um grupo formado por pessoas assim, coração duro. Alguma coisa aconteceu, seu coração endureceu. Pessoas pisaram no seu coração e o seu coração está petrificado, endurecido. E o pregador fala, e o pregador ilustra, e o pregador insiste, e a pessoa ouve uma vez, 8 vezes, 20 vezes, 80 vezes, mas ela continua com o seu coração endurecido. Como a terra, o solo, à beira do caminho, na parábola do semeador. Essa pessoa tem outros interesses, outras prioridades, tem outras coisas que ocupam o seu tempo, a sua agenda. E diz o texto que, além disso, as aves, os pássaros chegam com muita facilidade e acabam retirando a semente, se alimentando da semente. Ora, esses pássaros representam qualquer coisa ou qualquer pessoa que está interferindo e está tirando, está retirando a semente do Evangelho quando é lançada no seu coração. Citei aqui agora há pouco esse gravíssimo problema que nós enfrentamos no Brasil, das nojelas com as suas ideologias, com as suas filosofias, com os seus valores, se é que podemos chamar de valores, pregando a fragilidade do casamento e da família, pregando a corrupção, a desonestidade, pregando a desvirtuação da origem, da criação de Deus, dos planos do Senhor para a humanidade. São pássaros que retiram a semente do coração. São coisas que Satanás usa para impedir que a semente venha germinar, crescer e produzir frutos. Um coração pisado por um tráfico intenso, até os pés de Satanás e do pecado, caminham frequentemente à beira do caminho da parábola que Jesus contou. O próprio inimigo é aqui ilustrado por estes pássaros, que vem e retira a semente que foi lançada no coração. Quantas pessoas vivendo assim? Quantas pessoas vivendo assim, uma vida de engano, de falsidade, de mentira. Quantas pessoas assim presas, acorrentadas, amarradas a este mundo. Pessoas que negam a verdade. Alguns até se autotitulam ateus, céticos. Negam a verdade. Negam a existência de Deus. Negam a presença de Deus. Negam Deus. O segundo grupo, as pessoas que não conseguem alcançar um grau satisfatório de compromisso. As pessoas sem comprometimento, aquelas que não conseguem perseverar, não conseguem ir muito longe com Cristo. A parábola prossegue e ela diz que algumas sementes foram semeadas numa terra em que o solo era superficial porque havia muitas pedras. Algumas pessoas até ouvem o Evangelho e num primeiro momento até aceitam o Evangelho, mas o seu coração está cheio de pedras, a sua vida, a sua história, as suas emoções, os seus sentimentos, com muitas pedras. A pessoa ouve, entende e recebe a palavra, mas o solo do coração é superficial e rapidamente essa pessoa, por qualquer coisa, vira-se, dá as costas a Deus e abandona o Evangelho. Há algumas pessoas que até chegam a frequentar a igreja, há algumas pessoas que até chegam a se batizar e serem membros da igreja, mas com poucos dias, com pouco tempo, acabam abandonando, acabam saindo, não permanecem, não ficam. Solo superficial, coração superficial. E o que me preocupa é que, via de regra, essas pessoas também são superficiais em tudo aquilo que fazem. Eu conheci um jovem em Curitiba.
Era impressionante, mas de 3 em 3 meses ele trocava de emprego. Todas as vezes que eu encontrava o Lucas e perguntava, ele estava trabalhando num outro lugar. E eu comecei a compreender qual era a personalidade dele quando ele começou a fazer isso com as suas namoradas também. Todas as vezes que eu encontrava o Lucas, ele estava com uma namorada diferente. A pessoa é superficial em tudo, inclusive no seu relacionamento com Deus. As pessoas sem a possibilidade de um comprometimento maior com o Senhor, com o Evangelho e com a salvação, porque o solo do seu coração é muito raso, é muito superficial, há muitas pedras. Há muitas pedras. A semente chegou neste solo, cresceu rapidamente, mas morreu, porque havia pouca terra e muita pedra. Você é uma pessoa assim? Não consegue permanecer, não consegue perseverar, não consegue continuar, não consegue ir além. Qualquer coisa mínima que seja, desvia você, faz você recuar, faz você abandonar a sua fé e desistir do Senhor Jesus. O terceiro grupo, diz o texto da parábola do semeador que Jesus contou aqui em Marcos capítulo 4, é formado pelas pessoas que têm o seu foco no mundo, a sua prioridade é o mundo. Em primeiro lugar, o mundo. Diz o texto que aquelas sementes foram semeadas e caíram num solo cheio de espinhos. Um solo cheio de outras plantas, de outras coisas, de outros interesses. Essas pessoas estão com seu coração voltado para o mundo, para as coisas dessa vida e desse tempo presente. Essas pessoas colocam a sua prioridade nos estudos, essas pessoas colocam a sua prioridade no trabalho, essas pessoas colocam a sua prioridade no acúmulo de bens, de propriedades, de riqueza. Essas pessoas estão buscando muito mais o sucesso, a fama e o poder. E tudo isso é maior e mais importante e mais valioso na mente dessas pessoas. Em primeiro lugar estão os seus próprios sonhos, desejos, prazeres e planos pessoais. E esses cuidados excessivos com as coisas dessa vida, desse tempo e desse mundo, são esses espinhos que sufocam a semente, impedem a semente de germinar, impedem a semente do Evangelho, da salvação, de crescer, de alcançar estatura e de produzir frutos. Será que você está aqui nessa noite e está olhando para o pastor e está se identificando com as pessoas desse terceiro grupo? Ou talvez você que está me assistindo pela internet e até pela televisão também, está ouvindo, está vendo e está pensando exatamente assim agora: ah, pastor, o senhor agora tocou na minha ferida, esse é o meu problema. Estou sem tempo para Deus, sem espaço para Deus na minha agenda. Há tantas coisas que estão dentro do meu coração que eu não consigo ceder em nada, e muito menos buscar a Deus como prioridade. Se esse é o seu caso, então eu quero chamar a sua atenção nesta noite, porque neste caso, você está muito mais voltado para esta vida, para este mundo e as coisas desse tempo presente, mas você precisa entender que a prioridade é o céu, é a eternidade da sua alma, é Deus. A Bíblia diz: busque em primeiro lugar o Senhor, e as demais coisas que são importantes, que não são necessárias, que você precisa e eu também, mas Ele vai acrescentar e elas farão parte gradativamente da sua vida também. Mas em primeiro lugar está a sua alma, em primeiro lugar está Deus. E é então, quando nós chegamos ao quarto grupo, o quarto lote de sementes, vamos dizer assim, o semeador continua semeando e agora ele lança as sementes. E estas sementes agora caem num solo totalmente diferente do primeiro, do segundo e do terceiro. Porque agora aquela semente encontra um solo muito bom, um solo preparado, um solo fértil, arado, um solo que estava bem fertilizado. E então o Senhor Jesus finaliza, Ele conclui a parábola dizendo: agora o semeador conseguiu sucesso. Agora o semeador lançou a semente e ele conseguiu aquilo que ele queria. Porque essas sementes criaram
raízes, e elas cresceram, elas floresceram, e elas produziram, e elas se multiplicaram, e elas trouxeram uma alegria enorme ao coração do semeador. Aqui temos o grupo formado pelas pessoas que estão com seu coração aberto para ouvir a voz de Deus, com seu coração aberto para ouvir a palavra do Senhor, com seu coração aberto para ouvir o convite de Deus, e muito mais importante, com seu coração aberto para a salvação em Jesus Cristo, o Senhor. São pessoas que ouvem com atenção, são pessoas que procuram compreender, entender a voz de Deus, são pessoas que estão com a sua mente e com o seu coração abertos, e são pessoas que estão disponíveis e prontas para aceitar e receber a salvação eterna no Senhor Jesus. O coração não está seco, o coração não está duro, pisado. O coração não está cheio de pedras, e é um coração superficial, raso. O coração não está cheio de espinhos, ou seja, de interesses, de coisas deste mundo, mas o seu coração está sensível. Como disse o profeta, não é um coração de pedra, é um coração de carne. Maleável, flexível, aberto, pronto, sensível. Neste grupo estão as pessoas que conseguem descobrir o quanto precisam de Jesus, o quanto precisam de Deus, o quanto precisam da salvação. Eu quero terminar nesta noite voltando àquela tese da introdução. Me faz pensar que nós temos pessoas aqui nesta noite que se encaixam em todos esses grupos. Quando Jesus contou a parábola do semeador, eu quero acreditar que ele tinha a expectativa de que o semeador saísse para semear e 100% das sementes encontrassem um solo receptivo, fértil. Eu quero entender que Jesus se entristeceu com a parábola que ele mesmo contou, quando ele percebeu que as primeiras sementes se perderam, depois as outras e depois as outras, e que só as últimas sementes produziram. Então, se você está aqui nesta noite, e você chegou aqui com seu coração endurecido para Deus, eu quero desafiar você agora a permitir que o Espírito Santo de Deus esteja transformando o seu coração num coração sensível ao convite do Senhor. Se você chegou aqui hoje com um coração superficial, porque está cheio de pedras, também eu quero convidar você para permitir que o Espírito Santo de Deus torne o seu coração um coração profundo. Se você chegou aqui hoje com um coração cheio de espinhos, também eu quero convidar você para permitir que o Espírito Santo de Deus arranque todas essas ervas daninhas. Porque eu tenho certeza que a expectativa de Deus e o desejo do coração do Senhor Jesus é que nós só tenhamos aqui nessa noite pessoas com o seu coração pronto, disposto, aberto, sensível, para ouvir, para compreender e para aceitar, para receber a semente da salvação, a semente da palavra de Deus, a semente da verdade, a semente do Evangelho. Feche os seus olhos. Eu quero pedir, quero contar com as orações da igreja agora. Quero pedir que os irmãos estejam, por favor, orando nesse momento, porque eu quero fazer um convite para encerrarmos a mensagem dessa noite. Qual grupo você faz parte? Ao lançar a semente, o semeador encontra em você que tipo de solo, que tipo de coração? Qual grupo é o seu? Um coração de pedras, um coração cheio de barreiras, de obstáculos, um coração endurecido? Seu coração está mais interessado nas coisas desta vida, deste mundo? Eu quero dizer que
Ninguém está aqui hoje por acaso. Ninguém. Você não está aqui nessa noite por acaso. Deus trouxe você e colocou você aqui neste lugar hoje para você ouvir tudo isso. Para você ver e ouvir tudo, desde o prelúdio, cada hino, cada texto, cada cântico, cada oração, tudo. E sabe por quê? Porque Deus deseja que você hoje abra o seu coração para receber a semente do Evangelho, a semente de Jesus, a semente da salvação, a semente da eternidade para a sua alma. E enquanto a igreja está orando, clamando, intercedendo, pedindo por você, eu gostaria de saber se você nessa noite quer entregar a sua história, a sua vida, o seu coração nas mãos de Jesus. Você nessa noite quer abrir a porta do seu coração para receber Jesus como o único Senhor e Salvador eterno da sua alma. Se você nessa noite quer que o seu nome seja escrito no livro da vida, no lugar onde você está, mesmo assentado como você está, eu gostaria de poder identificar você, porque depois eu quero orar por você e com você nessa noite. E se esse é o seu caso, se você compreendeu, se você ouviu, e se você deseja aceitar esse convite, faça apenas um sinal para que eu possa ver. Erga bem alto o seu braço e depois pode baixar. Há alguém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida também em nome de Jesus. Pode baixar o seu braço. Há mais alguém? Há mais alguém? Apenas erga o seu braço, depois pode baixar e então nós vamos orar juntos. Eu quero orar pela sua vida e quero convidar você para orar também comigo. Há mais alguém além dessas pessoas? Apenas erga bem alto o seu braço, erga a sua mão para que eu veja e depois nós vamos orar. Há mais alguém? Há mais alguém? Há mais alguém? Você que nos assiste pela internet, você que nos assiste pela TV, na tela há informações para que você faça contato conosco. Se você ouviu, compreendeu, se você quer saber mais, Deus abençoe a vida da senhora, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode baixar o seu braço, eu já vi, Deus abençoe. Graças a Deus. Você pode fazer contato conosco, nós retornaremos. Há mais alguém além dessas pessoas? Há mais alguém? Vamos orar. Senhor, somos gratos pelos milagres desta noite. Vidas transformadas pelo poder da Tua palavra, que é viva e eficaz. Louvamos e glorificamos o Teu nome pela salvação, pela semente do Evangelho que o Senhor mesmo semeia, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que faz essa obra, que nos convence do juízo, do pecado, da justiça. Senhor, obrigado por estas vidas que estão se entregando para Cristo nessa noite. Obrigado por essas vidas que estão aceitando o convite do Senhor nessa noite. Pedimos a Deus, em nome de Jesus, por favor, escreva estes nomes no livro da vida e que eles permaneçam para todo sempre. Ajuda o Senhor para que sejam perseverantes. Ó Deus, que eles continuem firmes no propósito de viver na Tua presença. Muito obrigado, porque há festa aqui entre nós e sabemos que há grande festa no céu entre os anjos. Muito obrigado, Senhor, por estas vidas. Consagramos ao Senhor, dedicamos, entregamos essas vidas ao Senhor e pedimos que o Senhor esteja fazendo uma obra maravilhosa na vida de cada uma dessas pessoas.
Ó Deus, e a todos nós, que o Teu Santo Espírito esteja completando esta mensagem, esta palavra, de acordo com o desejo do Senhor em cada vida. Que a mensagem dessa noite sirva para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação, para fortalecer a nossa fé e nos aproximar ainda mais do Senhor. Que todos nós aqui estejamos sempre com o nosso coração aberto para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Com alegria e gratidão no nosso coração. Amém. Jamais me curvarei, nem louvor darei a homens, para mim não rei algum. Jamais darei meu coração, ou cantarei, desejo do coração, a lealdade, a devoção, conceder aquele que morreu naquela cruz. Somente a um Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé, ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Somente a um Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé, ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive e renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Cante conosco, igreja. Jamais me curvarei, nem louvor darei a homens, para rei não rei algum. Jamais darei meu coração, ou cantarei, desejo do coração, a lealdade, a devoção, conceder aquele que morreu naquela cruz. Somente a um Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé, ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Somente a um Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé, ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive e renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Não diga somente a um Deus assim. 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 Ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive e renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor, darei meu louvor, darei meu louvor.
Contrate a qualidade aliada ao melhor custo-benefício. VIP, filmagem em Full HD, fotografia digital em alta resolução. Aldinei Vieira e Vivian Dornelas. www.vipfilmagemefotografia.com.br. A mystery ride